Amém. Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Aqui é paz e graça, é inverter a graça e paz mesmo, né? Queridos, é uma alegria, né, estar por aqui. Como o Robson falou, sou membro ali na terceira igreja. A gente está num ponto novo, um prédiozinho em construção, um galpão, que a gente, com muita luta, está se esforçando para construir. E o pastor Silas tem tido um tempo bom de comunhão ali com o Zambelli, mais alguns pastores aqui daquele ajuntamento ali dos reformados aqui, do pastor Rony, o pastor Juan. E talvez numa dessas conversas o Silas sugeriu o meu nome e aqui estou. Não sou pastor, talvez vocês percebam um nervosismo aí, uma falta talvez de uma habilidade de alguém que já tem mais experiência, mas com a graça de Deus estamos aqui. Meus queridos, não sei se tem que orientar as crianças a saírem, não, né? Acho que elas saem sozinhas, né? Queridos, a gente tem vivido um tempo em nossas vidas bem difícil, assim, né? Nossas lutas, nossos corres, para a gente tentar suprir nossas necessidades, nossas expectativas, nossas ambições, por mais simples e humanas que pareçam ser, mas às vezes consome muito tempo, muito esforço, e são lutas, podemos dizer que são lutas realmente, né? E aí, eu queria tentar trazer um pouquinho hoje, nesse contexto nosso de lutas, uma outra luta que muitas vezes nos cerca e nos afronta em nosso dia a dia, e às vezes a gente passa despercebido ou acha que é menos importante, que são as lutas e as batalhas espirituais que acontecem. E às vezes a gente, sendo muito tradicional, racional, reformado, às vezes a gente foca muito no estudo, às vezes no que e é muito saudável isso. A gente que eu me incluo no meio da igreja de vocês, conhecendo um pouquinho o Zambelli, conhecendo um pouquinho do esmero que a gente tem pelo ensino, pela palavra, por valorizar cada letrinha, cada palavra, cada ensinamento, e ter o cuidado na ordem, no culto e na organização. E por muitas vezes a gente termina esquecendo que por trás de toda uma estrutura, de um estudo e do ensino, há um inimigo, nosso feroz, que está tentando nos sugar e nos tragar, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim como o Robson falou, a gente é uma igreja com um propósito, e por muitas vezes esse propósito sai dessas 4 linhas, ou dessas 4 paredes, e a gente precisa entender que, não que aqui não seja fácil ou não seja difícil, mas ali fora, quando a gente está no mundo, vamos dizer assim, aí é que a dificuldade realmente pode aumentar nesse aspecto que eu estou falando, nesse aspecto espiritual, né? Então eu trouxe um texto para a gente refletir um pouquinho nesse contexto, sabe? Da dificuldade, é um texto lá em Atos, e talvez, e falando um pouquinho desse pequeno parêntese ali que o Robson falou, que a gente é uma igreja para ser igreja para fora nesse sentido, que não que adianta a gente não ser sal e luz onde quer que a gente vá, e do que adianta a gente viver e conhecer um evangelho se isso não está trazendo uma mudança na sociedade em que a gente está vivendo, por mais simples que seja, né? E aí eu vou convidar vocês a gente abrir um texto de Atos 13, é o comecinho ali da primeira viagem de Paulo. Eu gosto do Atos porque às vezes é muito parecido com a realidade nossa, as dificuldades que eles tiveram lá talvez sejam as nossas dificuldades hoje aqui. E eu gosto muito de tentar, quando a gente traz um texto, que a gente entende o que aconteceu ali, todo um contexto histórico às vezes, e um ensinamento,
Como é que a gente vai aplicar isso para as vidas da gente? Como é que a gente vai sair daqui entendendo e tentando transformar isso no nosso dia a dia, né? Então, eu vou convidar você a ler junto comigo e depois eu vou tentar trazer alguns pontos aqui para a gente refletir, tá? Então, é a primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai viajar com Barnabé. Houve uma tentativa do João Marcos irem com ele nesse primeiro momento. E aí vai ter um trecho de navio, vai ter um trecho andando. Eram viagens, às vezes, longas, que levavam muito tempo. E aí eles foram no intuito de proclamar o Evangelho, de levar o Evangelho naquela igreja que estava se formando. E aí, numa cidade que eles chegaram, eles vão se deparar com uma força maligna através de um mágico que existia ali. E aí Paulo vai ter que confrontar aquele mágico que estava enganando algumas pessoas ali, né? Mais ou menos esse é o contexto da história que a gente vai ler. Então vamos lá, ó. Atos 13, a partir do verso 1, a gente vai ler até o verso 12, tá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. O verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em Tua presença, te pedindo que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, através de Tua palavra, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos advirta, se for o caso, que o Senhor nos proteja de tantas ciladas e de tantas batalhas que às vezes nem percebemos. Que o Senhor fique conosco, que nos dê uma noite de paz. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vejam bem, na nossa igreja presbiteriana, a gente tem um missionário, talvez vocês conheçam, o nome dele é Ronaldo Lindório. É um missionário muito para fora assim, das igrejas. Ele tem um trabalho muito belo na África. Ele já conseguiu traduzir o Novo Testamento, principalmente em vários idiomas, em tribos de africanos e índios e tal. E aí, um dia desse, eu achei um videozinho no início do ministério dele, que ele é lá de Pernambuco, Recife. E aí ele estava dizendo que, com 18 anos, ele sentiu a vocação para ser missionário. E aí ele rapidamente conseguiu, como se um estágio, para trabalhar numa igreja como talvez um ajudante ali, um seminarista, num bairro chamado Brasília Teimosa, lá em Recife. E disse ele que, quando desceu do ônibus, assim, era em uma espécie de vilarejo, tinham muitos pescadores. E aí ele disse que quando desceu, todo animado, assim como bom seminarista, né? Ele avistou a rua, assim, uma ruazinha que tinha, e ele pensou no coração dele ali: eu vou evangelizar essa rua inteira para a glória de Deus. Talvez um jovem ali muito alegre, né? Muito fervoroso. Eu não sei, de repente, qual é a alegria desse grupo que tem saído daqui às sextas-feiras para se reunir, mas não é fácil.
Você encontra inúmeras dificuldades quando você tenta começar um trabalho evangelístico e barreiras, e você não sabe o que espera. Ali o Ronaldo, com 18 anos apenas, ele olhou para aquela rua, naquela alegria, naquela expectativa de proclamar o evangelho, e foi o pensamento que veio, e ele orou a Deus. E assim ele foi. Aí, na primeira mercearia que ele chegou, aquelas mercearias antigas, né? A gente está falando aí pelo menos uns 25 a 30 anos atrás. Os mais velhinhos vão lembrar que tinha aquelas bombonieres de vidro assim, e tinha uns potinhos, né? Aquela coisa bem... E ele diz que quando chegou na primeira mercearia, estava o dono lá limpando e organizando e botando no lugar, e ele tomou coragem assim, encheu o peito e disse: opa, bom dia, seu... Não sabia o nome, né? Ô fulano, eu vim aqui para falar de Jesus para você. Aí o dono olhou assim, meio que de lado, e disse assim: eu não gosto de crente, eu não gosto da Bíblia, e eu não gosto de gente que chega querendo falar com a gente sem se apresentar. E aí imagine a cabeça daquele jovem ali, né? De 18 anos. Aí ele disse que procurou um buraco assim para se esconder, tentou voltar. E aí ele disse: opa, meu querido, me desculpe, eu sou Ronaldo, eu sou seminarista, vou ajudar naquela igrejinha que tem ali no fim da rua, e eu queria falar de Jesus com você. E aí o rapaz, que tinha dado aquela primeira patada ali, né, disse: rapaz, eu estou meio agoniado aqui, mas vamos lá, vou dar um jeitinho aqui, vou parar, vou lhe escutar por 5 minutos aqui. E aí disse que o Ronaldo, nervoso que estava, começou a tentar falar de Jesus, começou um texto e tentou, e se embalanou todo ali, misturou as conversas. Aí o dono da mercearia disse: pare que você não está pronto. Eu quero que você vá para o seminário, ou volte, e quando você estiver pronto, você volte aqui, que eu vou lhe dar 5 minutos. E aí o Ronaldo saiu meio que arrasado ali. O que era um jovem alegre, animado para fazer a proclamação do Evangelho, levar a semente. Obrigado, viu? E aí, mas está tudo em paz, viu que eu sou meio emocionado mesmo. E aí, o Ronaldo saiu dali abatido e abalado, né? Mas aí quando ele chegou no seminário, que encontrou alguns pastores e professores, ele chegou determinado também a elaborar um sermão de 5 minutos, que tinha que ser rápido, objetivo, impactante ao mesmo tempo, que ele sabia. E aí por uns 3 meses ele ficou ali tentando preparar esse sermão de 5 minutos. E aí depois desses 3 meses ele voltou lá. Dessa vez o dono estava menos atarefado. Chegou: opa, estou eu aqui de novo. Ele: opa, Ronaldo, estou lembrando de você, viu? Sente aqui, hoje eu estou mais tranquilo. Aí pegou um copo de suco, sente. Sentaram os dois numa mesa, ele olhou para Ronaldo e disse assim: hoje eu vou lhe dar 30 minutos. Aí Ronaldo fez: não, eu só preparei 5 minutos. E assim ele foi e falou 5 minutos ali de Deus, do jeito que ele tinha traçado ali, tudo bonitinho, estudado, organizado. E aí dessa vez o dono da mercearia parou, escutou, e por aí ele voltou várias semanas. E aí, para não ficar aquela coisa muito repetitiva, embora fosse só os 5 minutos, ele mudou o final, ou uma aplicação, ou como era que ele ia tentar trazer um entendimento, um aprendizado. E isso foi se repetindo, até o ponto que o dono da mercearia disse assim: Ronaldo, eu já sei tudo que você fala de cor. Você quer que eu lhe evangelize hoje ou você quer me evangelizar? Vamos decidir aqui, vamos tirar um pau ímpar. E ficou aquela amizade, aquela brincadeira. E ele até já tinha percebido que Ronaldo tinha 2 finais diferentes para os 5 minutos, né? E tudo isso ele já fazia. Depois de alguns meses, Ronaldo chegou lá, do mesmo jeitinho, com o mesmo sermão, com o mesmo textozinho. E aí, disse que no meio da leitura, disse que o semblante do dono da mercearia se alegrou de uma forma assim que ele nunca tinha visto. E ali o dono da mercearia disse: Ronaldo, hoje eu estou entendendo tudo de uma forma diferente. Eu não sei o que é. E aí Ronaldo disse: isso é o Espírito Santo que está invadindo sua vida, meu irmão.
e você está sendo alcançado de fato pela palavra de Deus. E ali ele se converteu de fato, finalmente. Mas Ronaldo não precisou fazer mais nada do que ele já havia fazendo durante tantas semanas. Foi apenas o agir do Espírito Santo que fez toda a diferença ali naquela amizade, naquele encontro. O que é que eu estou tentando trazer para a gente, meus irmãos? Às vezes a gente se esmera, se prepara, se organiza, faz tudo bonitinho, como aqui é uma igreja bonitinho, mas há uma batalha e uma força espiritual que move aquilo que a gente acredita e aquilo que nos move, que convence de fato o homem do pecado, que é o Espírito Santo. Nada de nossas forças vai ser suficiente para transformar um coração, se não for no agir e no poder do Espírito Santo. O Ronaldo não fez mais nada do que ele já vinha fazendo, com esmero, com dedicação, e repetindo as mesmas palavras santas por tanto e tanto tempo, até que o Espírito Santo, no tempo dele, tocou a vida daquele dono daquela mercearia. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque assim como a gente vai ver aqui em Atos 13, ali no início da igreja, o apóstolo Paulo era um homem que foi instruído pelo Senhor. A gente vai ver aqui que eles tinham uma dedicação, e ainda assim ele encontrou dificuldades no caminho. Às vezes eu e você, na nossa caminhada de fé, ou na caminhada nossa cristã, às vezes a gente vai conhecendo um pouco mais da palavra, ou vai lendo um livro, ou vai vendo um curso, ou vai se preparando, e aí a gente vai achando que a gente tem alguma força nesse processo, sabe, Robson? Como se em algum momento, por nossas forças ou nossa capacidade, a gente vai conseguir conduzir uma igreja, ou conduzir um ministério, ou um evangelismo, ou um estudo que a gente queira dar, ou um simples conversar e um tratar entre nós como os irmãos. Se a gente não tiver no meio de nós, sendo conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, facilmente e fatalmente a gente vai ter sérios apuros e sérias dificuldades. E aí, eu queria entrar no texto aqui junto com vocês, para a gente tentar pincelar aqui 4 pontos, e aí são pontos que eu vou chamar assim, o caminho do bem e o caminho do Espírito Santo, e o caminho do mal, que é o caminho de as ciladas que o inimigo pode traçar para mim e a sua vida nesse processo da gente tentar ter uma vida com propósito como cristãos aqui na Terra. E o pano de fundo é justamente esse, que nós não somos... Tem uma frase de um padre francês muito conhecida, né, que ele diz que nós não somos seres carnais com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiências carnais. Nosso tempo aqui como seres humanos aqui na Terra é muito rápido e muito breve, perto da eternidade que nos espera lá no céu, na eternidade, como a gente acredita. Então, às vezes a gente fica se apegando a dificuldades e lutas nossas aqui e esquece que por trás dessa nossa vidinha, vamos chamar assim de uma forma singela, há todo um aparato espiritual, nossas almas, nossas vidas e o Espírito Santo e os anjos de Deus que podem estar batalhando por nós aqui, nesse momento, ou nossas casas, ou nossas famílias, ou quando a gente se acorda, ou quando a gente vai dormir. Em todo tempo, a gente tem que entender que há todo esse aparato espiritual por trás de nossas vidas. Então, vamos lá. Aqui do verso 1 ao 3, ele vai nos mostrar que para a gente ter uma vida nessa direção do caminho do bem, a gente precisa ter isso que a gente termina tentando fazer e conseguindo por muitas vezes. Aqui ele vai dizer, lá em Antioquia é aquela igreja onde Barnabé e Paulo começaram ali, talvez, o ministério, e os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, lembra? Eles estavam reunidos ali, compartilhando e estudando a palavra, e foi nesse momento de estudo e comunhão ali, que o pessoal passou e disse, ali estão os cristãos. Foi nesse contexto, não foi num contexto de milagre, de mirabolância e na multiplicação. Às vezes a gente fica esperando um sobrenatural e um agir de Deus, nesse sentido de milagres e curas e poderes e transformação. Mas os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez quando eles, de repente, estavam, como nós aqui, sentando, reunidos, estudando das coisas de Deus. Então,
A primeira característica, de repente, de uma igreja que vai tentar ir por esse caminho do bem, desse caminho do Espírito Santo, é uma dedicação ao serviço e às coisas de Deus. Aqui a gente vai ver que lá em Antioquia tinham os professores, os profetas, melhor dizendo, e mestres, profetas muito do dom do ensino, de ensinar, e talvez profetas até de revelação. Nesse tempo aqui a gente acredita que poderia ter ainda profetas nesse sentido de revelação. Mestres, pessoas instruídas ali nas coisas concernentes ao reino, que gastavam tempo e investindo tempo para ensinar as pessoas, assim como eu imagino que é o Zambelli aqui, num curso que a gente tem visto nas terças-feiras. É muito importante a gente estar entendendo e assimilando e aprendendo das verdades bíblicas. São elas que vão ser nosso alicerce para a gente entender o que é que se passa em nossa caminhada. No verso 2, vai deixar bem claro assim, ó, servindo eles ao Senhor e jejuando. Veja, às vezes a gente se atarefa muito, né, no nosso dia a dia. Corre, tem gente com mais de um emprego, às vezes com criança para levar e fazer tarefa, e às vezes a gente tem uma dificuldade de saúde, ou de repente tem uma necessidade de ir para uma academia, um tratamento, ou um parente, e a gente se atarefa de uma forma que quando a gente vai ver no fim da nossa semana, se a gente investiu ali 10, 20 minutos por dia para ler uma Bíblia, um louvor, ou mesmo preparar alguma aulinha aqui para a criança, ou ensaiar uma música para o louvor. Quando a gente vê, a gente não fez nada. A gente não fez nada. E a gente está falando de um Deus que diz ser a prioridade da nossa vida, de ser a nossa maior alegria. E quando a gente termina uma semana, de repente a gente gastou muito pouco do que é o nosso tempo, e nossas habilidades e nossa energia para as coisas de Deus. A gente chega aqui, por muitas vezes, no domingo, talvez até constrangido de não ter feito nada, né? Então, o que é que a gente poderia estar fazendo? De repente, a gente começar a inserir dentro de nossa rotina as coisas de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa agora se dedicar a tal ponto que daqui a pouco você vai ser o pastor da igreja, ou você vai ter que ser o melhor cantor aqui da cidade, ou vai ter que abrir mão do seu trabalho, ou do seu estudo, ou daquilo que você deseja para o seu futuro, para se dedicar a uma missão integral ali num povoado tal, ou mesmo aqui na rua pregando. O que a gente está tentando equilibrar é como é que a gente vai pegando toda a nossa rotina, toda a nossa vida, o que a gente almeja para o nosso futuro, como é que a gente vai encaixar Deus nessa nossa rotina. Talvez é escolhendo melhor ali a playlist que a gente vai ouvindo na hora de uma caminhada, talvez reservando um tempinho que a gente gasta tanto, né, com o Instagram, com o Facebook e com o YouTube ali, e às vezes reservando, talvez selecionando vídeos melhores, mais edificantes para a vida da gente, ou quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir, em vez da preocupação ser olhar o zap que chegou, ou seja, poxa, qual é o versículo que de repente Deus está reservando para a minha vida hoje, ou para a minha vida amanhã. A gente precisa encontrar, meus irmãos, se a gente quer ter uma vida como os irmãos aqui tiveram, Paulo e Barnabé, a gente vai ver que eles tinham uma vida de dedicação. Arrume um jeito de você se envolver nas coisas da igreja, aproveitem o privilégio de ter o Zambelli, uma estrutura como aqui a igreja tem, por menor que pareça ser, mas é uma igreja que dá a oportunidade, eu imagino, para você se envolver numa música, ou numa salinha, ou num acampamento, ou numa programação. Se envolva, gaste tempo. Se você quer ter uma vida envolvida e servindo as coisas de Deus, você precisa encaixar a sua vida e suas ambições. A gente pode se perguntar, talvez para os mais jovens, né? Eu quero fazer um curso disso ou daquilo. E aí a gente fica nessa correria de não parar nunca, aí termina uma graduação, emenda com um mestrado, emenda com um doutorado, e entra num emprego, entra no outro, e quando a gente vai ver, quando a gente vem parar para querer se envolver com as coisas de Deus, a gente já não tem mais perna para fazer as coisas. A gente precisa achar um equilíbrio da nossa vida profissional, familiar, escolar, acadêmica, seja lá o que for, mas a gente precisa encontrar uma forma de incluir Deus dentro de nossa rotina. Veja, meus irmãos, às vezes parece muito futurista isso, ou muito até passado, na verdade, né? Onde parece que o pessoal de antigamente tinha mais tempo para as coisas de Deus. Mas a gente precisa entender que quanto mais distante de Deus a gente estiver, mais susceptível às ciladas do inimigo a gente vai estar também. Deus pode estar querendo nos ensinar
às vezes numa conversa entre os irmãos, ou você servindo, ou como o exemplo do seminarista que eu dei. Ele se desprendeu, veja, um jovem com 18 anos se desprendeu, e eu imagino quanto Deus trabalhou com ele ali, naquele tempo de evangelismo naquele bairro, e nos 4 anos que ele teve no seminário. Eu vou precisar ser um missionário? Não, meu irmão, como eu falei. A gente, de repente, precisa achar um equilíbrio, achar uns 15, 20 minutinhos ali de nossa semana. Veja, a gente está falando de 10, 15 minutos, né, meu irmão? E, de repente, você está fazendo uma conta aí. Poxa, onde é que eu vou arrumar 10 minutos da minha vida para ler um texto da Bíblia? Veja como a nossa sociedade hoje é imediatista e muito atarefada, né? Mas é um conselho. Está aqui o conselho de Atos, e a gente precisa entender que o que eles viveram e está registrado aqui na Bíblia é o melhor caminho para a gente. É o melhor caminho para mim e para você. Amém? No segundo ponto que eu queria, é aqui no verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja, eles saíram dali, estamos falando de Paulo, Saulo, né, e Barnabé. Duas, como diria o baianês aqui, duas potências do evangelismo ali daquela época. E eles saíram, e meio que eles saíram, no primeiro momento, sem saber exatamente para onde iam. E o Espírito Santo foi guiando eles. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. Meu irmão, talvez, quando a gente acordasse de manhã, nosso primeiro pensamento deveria ser assim, para onde Deus quer me guiar hoje? Para onde Deus quer me conduzir aqui dentro do meu trabalho, aqui dentro da minha casa, aqui no meu casamento, aqui no meu relacionamento com meu pai, com minha mãe. O Espírito Santo está vivendo ou tentando habitar dentro de nós. Eu digo tentando porque há essa disputa de nossos tantos afazeres, né? E por muitas vezes a gente não é sensível a entender por onde o Espírito Santo quer nos levar e nos guiar no nosso dia a dia. Eu digo isso para mim também, sabe? Talvez quando a gente acorda de manhã, a gente precisa estar sensível assim, dizer: Deus, hoje eu tenho minha rotina aqui, eu tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para a escola, tenho que levar os meninos não sei aonde, tenho que fazer a comida. Mas nesse processo, a gente precisa estar sensível por onde o Espírito Santo quer nos guiar. É o segundo aprendizado aqui. O primeiro é a gente se envolver com as coisas, servir e procurar uma forma de encaixar Deus em nossas rotinas. O segundo aprendizado é a gente estar sensível a por onde o Espírito Santo quer nos guiar. Você acha que o Espírito Santo guiava eles aqui porque eles eram mais especiais do que a gente? Não. Se a gente voltar aos 3 versos primeiros, você vai ver que no finzinho, no verso 3, ele vai dizer assim: eles jejuavam e oravam. Hoje é uma prática muito rara aqui, né? Se eu perguntar aqui quem fez um jejum hoje, acho que ninguém levanta a mão. Se perguntar a semana, quem fez um jejum essa semana, talvez apareça um ou outro aí, mas é uma coisa rara. E é uma coisa das preciosidades que a igreja primitiva ensinou a gente e a gente foi perdendo. Porque de repente era importante. Imagina, né? Imagina que privilégio. Se a gente acordasse hoje e Deus dissesse assim: diga assim, tu hoje vai lá para o teu estúdio tirar uma foto, mas tal hora eu quero que tu vá por tal caminho, fale com fulano, ou troque uma ideia ali com aquela palavra e tal. O Espírito Santo está querendo isso de mim e de você, no dia a dia. Mais uma vez, eu preciso ser um missionário para ser guiado pelo Espírito Santo e levar a palavra de Deus? Não. Deus pode estar querendo lhe usar e falar com você. Às vezes até num cafezinho aqui, quando termina o culto, ou quando você chegou, ou numa escola de EBD, ou quando você faz um comentário ali no Instagram, na postagem de alguém, ou quando você faz um telefonema para alguém que faz tempo que você não vê. O Espírito Santo pode estar tentando nos guiar para fazer a vontade de Deus, na vontade de Deus em nossas vidas e na vida de quem a gente precisa alcançar. No simples, não é no sobrenatural. Pode até ser no sobrenatural, mas às vezes Deus está tentando falar conosco no nosso simples e no nosso cotidiano. E qual é a forma mais fácil dele falar com a gente, dele nos guiar? É através da palavra. A Bíblia vai ter ensino e vai ter ensinamentos, né, para todos nós, em todas as áreas.
em nossos trabalhos, em nossos relacionamentos, como pais e filhos, como marido e mulher, como tudo. Como é que eu devo servir, como é que eu devo dizimar, como é que eu devo me envolver, como é que eu devo falar com meu irmão, como é que eu devo frear minha língua. Para tudo a Bíblia tem ensinamento. É talvez a forma mais prática de Deus falar com a gente hoje, mas Ele há de nos guiar e nos orientar se a gente estiver sensível a entender o que Ele quer nos conduzir. O que acontece muitas vezes é que a gente está teimando ali num caminho, né? Insistindo, e a gente sente um incômodo, a gente sente que não está dando certo, mas a nossa natureza mal e carnal não permite que a gente esteja sensível a entender. Poxa, eu estou te mostrando o Espírito Santo, né? Eu estou te mostrando um outro caminho que você tem que tomar, e às vezes a gente fica ali insistindo num caminho errado, insistindo, até quebrar a cara. Os jovens, né, principalmente, a Bíblia vai dizer, atendam às orientações de seu pai, respeite seu pai. E às vezes a gente fica ali martelando e indo contra, batendo a cabeça. Maridos, amem suas esposas, sejam submissas ao seu marido. E assim vai. Tantos ensinamentos que são bem claros na Bíblia e por muitas vezes a gente parece que não está entendendo ou parece que não é com a gente. Mas volto a dizer, mesmo com toda essa dedicação que eles tinham, e mesmo sendo guiado pelo Espírito, e aí a gente vai ver aqui a partir do verso, acho que do 8, veja, a gente, como eu falei, às vezes a gente tenta, e sem tentar perceber e discernir por onde o Espírito Santo quer nos guiar, a gente vai por nossas próprias forças, tentando achar nosso caminho, por mais certinho que pareça. Certinho na perspectiva nossa, onde de repente Deus pode estar, poxa, será que Orlando deveria estar aqui hoje? Eu digo sim, ou Jaque, ou Robson. Será que Deus permitiu que estivéssemos aqui hoje à noite? Mas mesmo a gente sendo, por muitas vezes, rebelde, ou se a gente estivesse tentando acertar o caminho de Deus, não vai garantir que vai ser um caminho tranquilo. E assim foi com Paulo. Veja, Paulo foi guiado pelo Espírito, eles estavam ali à base de oração e jejum, o pessoal botou as mãos sobre ele, fazendo uma bênção ali, e na primeira cidade que eles entraram, de repente, para cruzar, já se depararam com uma força maligna ali. Veja aquilo que eu falei no começo. De repente, a gente está se esgotando ou entrando em batalhas que a gente não está percebendo no nosso dia a dia e está nos sufocando ali, nos consumindo de uma certa forma. Porque, por muitas vezes, a gente está indo por nossas próprias pernas. Não quer dizer que quando a gente for direcionado pelo Espírito, a gente vai ter uma vida de tranquilidade, paz e bonança e água de coco na beira da praia. Não é isso. Mas a gente precisa entender que, quando a gente for guiado, a gente está com a companhia do Espírito Santo, que tem o poder para bloquear qualquer circunstância maligna que possa surgir na nossa vida. E isso é uma diferença tremenda para o nosso caminho. É uma diferença tremenda. Eles foram sem medo ali, e aí a gente vai ver no verso 6, vamos ver aqui, havendo atravessado toda a ilha, eles chegaram até Pafos, o qual estava com o procônsul. O procônsul é como se fosse uma autoridade, um governador que tinha lá, e esse mágico meio que estava impressionando esse procônsul. Meio que um procônsul era uma pessoa instruída, inteligente, mas ele não tinha essa visão espiritual da coisa. E aí o mágico, de repente, por algum poder, veja, muitas vezes também a gente cai nesse engano de achar que o inimigo nosso está derrotado, está vencido no nome de Jesus. Mas ele tem uma astúcia e uma audácia muito grande. Ele tem um certo poder de atrapalhar nossa caminhada e nossas circunstâncias da vida. Né? Então aqui ele enganava uma pessoa que era inteligente, instruída, e enganava do ponto do procônsul ficar admirado do que era aquilo ali. Então, a nossa caminhada, por mais que ela seja guiada pelo Espírito Santo, não está isenta de ter dificuldades e problemas. Dificuldade, ou a vantagem que a gente vai ter, é que a gente está alicerçado pelo poder do Espírito Santo, entendendo que na hora certa ele vai intervir em nosso favor nessa caminhada. E aí, o que foi que aconteceu? No verso 10, o Paulo vai repreender ele dizendo assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Veja como Paulo usa a figura do caminho aqui, né? Então veja,
Como é que esse engano e essa malícia do inimigo, por tantas vezes, pode entrar em nossas vidas e a gente não está percebendo? É bem claro aqui o termo que Paulo usa, né? O engano e da malícia. O engano é quando a gente vai sendo confundindo das coisas que eram certas, das verdades ensinadas na Bíblia, e a gente vai relativizando, ou a gente vai entendendo que é muito difícil de cumprir, né? Eita, poxa, como viviam os irmãos aqui da primeira igreja, quando a gente vai ver, eita, poxa, como eles faziam aqui, ó quanto tempo de oração, ó o que eles faziam aqui com os bens que eles tinham, ó o que eles faziam aqui de estarem reunidos, e quando eles foram presos, ó como eles fizeram. E a gente vai achando que é uma coisa muito distante, que isso aqui não se aplica para a nossa realidade de hoje. E aí a gente começa a relativizar a Bíblia como se a Bíblia hoje não tivesse mais validade ou força para os dias nossos. O modelo de casamento da Bíblia está ultrapassado. O que era pecado naquela época não é mais hoje. Porque ali era Jesus, a gente não é Jesus. E a gente fica se enganando do que é cômodo para a gente, ou do que parece ser certo nos dias de hoje e não é. E o diabo vai ter estratégia certinha para cada um de nós. Ele sabe o ponto fraco de cada um de nós aqui. Então, se a gente não estiver atento e alerta às verdades bíblicas, e é por isso que é tão importante a gente se esmerar e estudar nas verdades, investir um tempo nisso, para a gente não cair em qualquer vento de doutrina. Não se engane. Às vezes a gente se ilude ali com um vídeo ou um personagem no YouTube que a gente começa a seguir, daqui a pouco o cara começa a pegar textos ali difíceis. Não estou dizendo que a Bíblia é um livro fácil, tem muito texto difícil na Bíblia que a gente precisa investir um tempinho ali para entender a verdade exata ali da Escritura, do que ele queria trazer para nós. E aí a gente começa a se enganar naquelas coisas, daqui a pouco a gente está acostumado a não congregar mais, a não estar mais envolvido nas coisas da igreja, daqui a pouco a gente está relativizando o casamento, daqui a pouco a gente está relativizando, está envolvido como servos aqui na igreja, dizimando, ou está mesmo congregando, né? Há uma moda dos desigrejados, que o pessoal chama, né? Como se fosse uma coisa natural e correta você passar agora o seu domingo trancado dentro de casa assistindo um vídeo no YouTube e achar que isso é normal. A gente vai relativizando as coisas simples que o Evangelho nos ensina. Às vezes é difícil a convivência nossa como irmãos, mas é o que é ensinado, e a gente não vai poder nunca relativizar as verdades bíblicas no nosso dia a dia. Por mais difíceis que possam parecer os ensinamentos bíblicos, mais difícil ainda é se a gente fizer o contrário. Pode até parecer ser mais fácil assim num primeiro momento, a gente parece que está satisfeito ali com nossas vidas, com nossas facilidades, mas na primeira emboscada, quando a gente vê, a gente vai estar cego, quanto mais com a que ficou. É interessante a maldição que caiu sobre o mágico ali, né? Deus fez cair sobre ele uma cegueira, representando por muitas vezes. A gente está fazendo o curso de aconselhamento aqui, e a gente talvez não falou diretamente sobre isso, mas eu imagino que vai ter uma aula de como é difícil hoje a gente conversar com algum irmão nosso que já caminhou no meio de nós aqui, e por algum engano, alguma cilada, algum caminho pervertido ali, ele cegou para as coisas de Deus assim. Poxa, como é difícil, eu já tive esse desprazer de tentar converter de novo uma pessoa que já conheceu as verdades de Deus. E como a pessoa fica ali cega, às vezes a gente está cego em nossas cadeiras, em nossas poltronas, em nossas casas, distante de Deus, mesmo conhecendo a verdade. Tudo, ou por muitas vezes, fruto do engano que o inimigo de nossas almas articula por nossas vidas. Uma outra característica que ele traz aqui é a malícia, né? No verso 10 ainda ele diz assim: dono de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Veja, essa malícia, inimigo de toda justiça, a gente pode entender que são as coisas corretas que a gente aprende. A gente, como cristão, a gente precisa ser sal e luz e exemplo onde quer que a gente vá. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, a gente precisa entender que o que é certo, à luz das Escrituras, é certo. Claro que a gente precisa encontrar a melhor forma de ensinar e de passar as verdades que a gente acredita, mas a gente não pode se deixar ser convencido pelas coisas erradas do mundo e trazendo isso para dentro de nossas vidas e nossas casas. Se você é um funcionário, um trabalhador, você precisa ser o melhor trabalhador ali.
e sendo exemplo na sua vida e no seu trabalho ali no dia a dia. Se você é um empresário, você precisa ser correto nas suas finanças, nos seus impostos, nas suas contabilidades. Se uma igreja quer crescer saudável, ela precisa ter uma vida de oração e dedicação. Não pode se deixar corromper pelas malícias do mundo. O cristão não pode se deixar se corromper pela malícia do mundo. Ah, mas todo mundo está fazendo de tal jeito, se eu não fizer, eu sou besta. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, mas todo mundo sonega. Ah, mas todo mundo atrasa. Ah, mas todo mundo finge que está trabalhando. Ah, e aí a gente termina sendo engolido por essas más práticas e às vezes a gente está se enganando numa malícia totalmente desnecessária. A gente, como cristão, precisa entender que Deus há de suprir as nossas necessidades financeiras, agora eu estou falando mais especificamente, e a gente não precisa se confiar em nossa malícia para achar que a gente vai sobreviver nessa vida. A gente não precisa disso. A gente precisa entender que o Deus que a gente serve e o Espírito Santo que habita em nós quer que a gente viva longe de qualquer malícia, de qualquer maldade. E aí eu lembro de uma história que eu vi lá na igreja que a gente frequentava em Recife uns 20 anos atrás. Uma história e me marcou muito assim. Às vezes a gente vai relativizando o que é errado e a malícia e o pecado, né? Disse que uma vez no supermercado estava uma agonia assim no caixa, um alvoroço, porque uma das meninas foi fechar o caixa e aquele malotezinho ali que fica o dinheiro do apurado do dia ou do turno dela, sumiu. Aí estava aquela agonia de gente procurando, cadê o malote, sumiu. E a menina estava aperreada porque tinha que prestar conta, né, do malote, meio que ela fechou o caixa, juntou tudo, quando ela assinou que foi procurar um malote para guardar o dinheiro, sumiu o dinheiro. Aí ficou aquela... E chama a segurança e bota a câmera, e aí gerente e tal, e aquela agonia, aquela luta. Aí, daqui a pouco, apareceu um casal, assim, com um malote na mão, ó. O malote, na hora deles pegarem as compras, talvez eles foram os últimos, né, nessa sequência aí, antes do malote. E aí, na hora de pegar as compras e botar no carrinho assim, o malote terminou indo junto ali. E quando eles chegaram no carro, que foram tirar, o malote estava junto, eles disseram, não, vamos devolver que não é nosso. Não é nosso, né? A gente é honesto, vamos lá devolver. Aí voltaram com o malote, quando voltou, estava confusão no supermercado. E aí, quando chegou o malote, foi aquela alegria. Eita, o malote voltou, rapaz, graças a Deus. E aí ficou aquela festa. E vamos bater palma, e vamos dar um abraço no casal, exemplo aqui. Vamos. Aí juntou. A menina, na época, era o Orkut, né? Vamos tirar uma foto para botar no Orkut. E aí, quando parou assim, não, vamos tirar uma foto, aí o cara fez... Não tira foto não, pelo amor de Deus, não tira foto não. Não, rapaz, a gente quer reconhecer, vocês foram um exemplo aqui, vocês trouxeram um malote cheio de dinheiro, vocês podiam ter ido para casa. Aí. Não tira foto não, porque essa mulher aqui não é a minha não, essa aqui é a minha amante. Aí veja o que é que eu estou tentando dizer, às vezes a gente relativiza, e às vezes a gente é santo e justo para algumas coisas, e outras coisas na vida da gente estão precisando ser transformadas de verdade pelo Evangelho. E a gente não precisa dessa malícia. A gente não precisa ser um crente que faz de conta que é crente só no que convém. Às vezes a gente parece ou quer dar uma de bonzinho aqui na igreja, e eu não conheço a maioria de vocês aqui, eu estou falando isso para mim também. Deus, quando Ele estiver me guiando no meu dia a dia, através do Espírito Santo, Ele sabe tudo o que eu estou fazendo. Ele sabe que eu estou sendo honesto no malote que eu estou devolvendo, mas Ele sabe o quanto eu estou desonrando quando eu estou procurando uma outra esposa ou uma outra amante para a minha vida. Estou dando exemplo assim, de coisas que às vezes a gente fica relativizando e se enganando. E Deus quer a gente por inteiro. O Espírito Santo quer nos guiar por uma vida reta e plena. Ele vai estar nos ajudando, nos auxiliando, que não é uma caminhada fácil. Eu imagino quantas situações a gente se depara em nosso dia a dia, né? Quantas situações difíceis que a gente precisa contornar. Mas a gente precisa confiar que o melhor caminho vai ser o caminho guiado pelo Espírito Santo, e é um caminho que a gente vai, a cada dia, estar tentando viver longe do pecado. Amém? Caminhando aqui para o finalzinho, quando chega lá no fim,
ele vai dizer agora, e a última característica, né? No 11, pois agora eis está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Veja como é interessante, o Paulo foi dizendo que o inimigo há de corromper os caminhos dos filhos de Deus, no verso 10, quando ele foi falar que ele era enganoso, de malícia, tentando perverter o caminho. E agora, quando cai a maldição sobre o mágico, é interessante que ele vai dizer que ele ficava procurando quem o guiasse pela mão. Veja como é interessante assim. E nesse todo o contexto que eu estou falando, da importância da gente ser guiado pelo caminho, sabendo que há essas forças tentando nos desviar, e quando chega aqui no fim, e também não é comum isso, Deus usar seu poder, no caso aqui através do apóstolo Paulo, para amaldiçoar uma pessoa. Geralmente o poder de Deus é usado para curar, para fazer um milagre, para trazer uma bênção, para ressuscitar. Né? Nesse caso aqui, o poder dele foi usado para amaldiçoar um inimigo que apareceu ali na vida através do mágico, que estava enganando o povo ali. E aí eu queria terminar nesse sentido, nesse contexto final aqui. Às vezes, a nossa caminhada de ser filho de Deus e estar ali tentando ficar no caminho firme, no caminho da verdade, no caminho longe do engano, longe da malícia, tentando contornar as circunstâncias difíceis que surgem na vida. A gente precisa entender que um Deus todo-poderoso prometeu e está conosco onde quer que a gente vá. E se for preciso até ele usar a força dele para fazer uma maldição em alguma coisa que tente atrapalhar nosso caminho, ele vai fazer. Ele prometeu estar conosco aonde quer que a gente vá. Às vezes a gente vai estar nessa caminhada se vendo só, ou achando que está só, achando que está difícil. Mas como eu falei desde o início, se é difícil a gente estando com o Espírito Santo, essa nossa caminhada e nessa jornada aqui nessa vida, imagine a gente estando sozinho, tentando resolver nossas questões com nossas próprias forças. E aí, para terminar, eu vou convidar vocês a ler junto comigo, só um verso aqui, no Salmo 91, 11, para a gente sair daqui. E eu espero que eu não tenha trazido medo aos irmãos, a ideia não é essa, a ideia é lhe convencer de que a melhor decisão que a gente pode tomar em nosso dia a dia é convidar o Espírito Santo a estar nos guiando e nos conduzindo onde Ele quer nos levar. A ideia é essa, a ideia não é assustar dizendo, eita, poxa, quando a gente sair dali, vai ter um inimigo mau tentando tramar contra a minha vida. Isso aí é uma realidade, eu imagino que todos vocês sabem. O que eu estou tentando trazer para vocês é que há um poder espiritual muito maior e está do nosso lado. A gente é do lado do time que vai vencer. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. A gente precisa estar sensível a entender isso aqui que Deus, através desse exemplo da vida de Paulo e Barnabé aqui, tiveram nesse pequeno trechinho da caminhada do início da viagem. Mas, trazendo um salmo para a gente terminar, um pouco mais confiante, como é que vai dizer no Salmo 91? Dá para projetar aí? Não. Ô, queridão. Ou todo mundo abriu aí o Salmo 91, 11. Ó, ele vai dizer assim, ó, vamos tentar ler junto aí. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém? E aí eu pergunto a você, você não precisa responder. Se você fosse fazer uma enquete aqui hoje, você acha que está sendo guiado pelo Espírito Santo ou você acha que está indo pelas suas pernas no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas atividades? Você tem percebido em algum momento o Espírito Santo lhe conduzindo, tentando lhe orientar, lhe convencendo do bom e do reto caminho? Ou a caminhada está tão difícil que você não consegue nem perceber como Deus tem lhe guardado? E aí, talvez você amanhã acorde e lê esse verso, você lê o 91, 11. Nessa certeza, assim como o salmista registrou. Ele há de guardar todos os nossos caminhos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Espero que eu não tenha passado do horário. Que Deus nos dê uma noite de paz. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui em Tua presença,
te pedindo que o Senhor esteja conosco, constrangidos, ó Pai, de tantas vezes nossas lidas e nossas lutas têm ofuscado o agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor nos constranja, que o Senhor insista conosco, que o Senhor nos faça sensíveis, ó Pai, aonde o Senhor quer nos levar, sabendo que pode não ser o caminho mais tranquilo, mas sabendo que Tu tens todo o poder para contornar qualquer situação que surja, que o Senhor nos use para a Tua glória, que nossas vidas sejam guiadas por Ti. É o que pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui, viu?